Fala aí, oitavo ano, bom dia. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Vamos iniciar hoje, então, o nosso último capítulo, tá? Aula que vem, possivelmente, já vamos fazer a revisão para a prova, né? Que na outra, aí dia primeiro de dezembro já é a nossa prova, tá ok? Então, último capítulo aí do Oriente Médio falando sobre tensões e conflitos, tá? Historicamente, é uma região, né, que a gente vê se desenrolar uma série de conflitos, mas o foco principal, né, que a gente vai ver aqui são os conflitos mais recentes. E aí, principalmente, vão pegar a partir da criação do Estado de Israel, que foi ali por 47, né, 1947, desculpa, até os conflitos mais atuais, tá ok? Então, na página 216, a gente já começa a ver o primeiro conflito aí a ser abordado, conflito árabe-israelense, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar ali antes de iniciar essa parte é que as causas dos conflitos passam por religião, questões territoriais, né? Aspectos econômicos que acabam eclodindo, né? Os conflitos no Oriente Médio, tá ok? Então, o conflito árabe-israelense, ele tem, né, basicamente, o seu surgimento num movimento, tá? Deixa eu só para eu não errar aqui, mas após a Primeira Guerra Mundial, surgiu o movimento sionista, tá? O movimento judaico para o retorno dos judeus à Terra Santa, né? E a partir dali criaram o Estado de Israel. Isso por quê? Pela questão histórica, né? Os judeus já tinham ocupado a região que hoje a gente conhece como Estado de Israel, mas durante, né, o Império Romano ocorreu a diáspora, né, a fuga desses judeus que passaram a ser perseguidos pelos romanos. Então eles fugiram da região do Oriente Médio e se espalharam por todo o mundo, tá? Após o Império Romano, né, a gente teve ali por quase 200 anos a ocupação dos árabes na região. E aí sim, já no século XX, após, né, a criação do movimento sionista, posteriormente a gente teve a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram fortemente perseguidos. Ao final da Segunda Guerra, houve uma comoção internacional para que esse Estado israelense fosse criado. Então, uma proposta, né, que foi levada para a ONU e, 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 e chancelada, né, pelos Estados-membros, cria o Estado de Israel em 1947. Tá? Esse Estado passaria a ser dividido entre os judeus e entre os palestinos, né, que fazem parte dos povos árabes que ocupavam ali mais de 200 anos essa região. Os israelenses ficariam com 53% do território e os palestinos com 47%. Essa divisão já gerou discussões porque, enquanto os judeus, né, representavam apenas 1% da população local, os palestinos, 1% não, desculpa, um terço, os palestinos representavam 2/3 do total, tá? A proposta foi levada à votação, né, foi aprovada. Antes, né, de Israel se tornar um Estado, nós já tínhamos ali os britânicos é, 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 controlando o território, e a partir de 48, os britânicos deixam de controlar o território e temos ali a formação de dois países independentes, tá? Então, como eu falei, por trazer já essa questão da partilha, com a saída do Reino Unido, foi um estopim para o início dos conflitos. E aí os demais países vizinhos, né, árabes, por meio da chamada Liga Árabe, passam a atacar, né? Então passa a surgir uma série de conflitos contra Israel, tá? Dentre os países que lideraram essas ofensivas,
Egito, Síria e Jordânia, né? Tanto Síria quanto Jordânia quanto Egito, após esses conflitos, perderam parte dos seus territórios, né? Por exemplo, a Síria, ela perdeu a chamada colina de Golã, nascente do Rio Jordão, extremamente importante ali para toda a área. Os egípcios, e até hoje está na mão dos israelenses. O Egito perdeu a península do Sinai, né? Que só na década de 70, após um acordo de paz costurado pelos Estados Unidos, foi devolvido ao povo egípcio, tá? Então aqui a gente vai ver o processo de mudança. Então a gente tem entre 16 e 22, né, os britânicos ali controlando boa parte do território. Em 46, você ainda tem boa parte do território sendo controlado pelos britânicos e já o aparecimento ali do controle dos judeus, tá? 47 a gente tem aqui a proposta da ONU. Em amarelo, ainda ficando o domínio britânico. Essa parte aí pintada de laranja à esquerda sendo a faixa de Gaza, a direita maior ali a Cisjordânia, tá? Com a saída dos britânicos entre 48 e 67, essa foi a composição do território. Então, em amarelo, o território israelense, e em roxo, o território palestino, tá? Direita aí, Cisjordânia, esquerda, faixa de Gaza. Com as guerras árabe-israelense, uma série de áreas desses dois territórios foram ocupadas pelos israelenses. E quando a gente olha na atualidade o mapa, perceba que a faixa de Gaza quase não houve uma alteração, mas na Cisjordânia os israelenses já ocupam grande parte do território com seus assentamentos, chamados kibbutz. A gente pode falar que são grandes condomínios fechados, né, murados, a que os palestinos não tenham acesso, tá? Então, dentre os conflitos, a gente vai ver ali entre, né, os árabes e israelenses, tem o primeiro aí que foi a Guerra dos 6 Dias, tá? Ocorreu em 64, onde uma coalizão árabe liderada pela Síria, Jordânia e Egito atacam Israel, né, no dia 5 de julho. No dia 4, desculpa, 4 de julho, e no dia seguinte, Israel pega de surpresa toda a frota aérea, é isso? Egípcia, né, com bombardeios, então inutiliza a força aérea egípcia, isso dá uma grande vantagem dentro do conflito, e no dia 10 o conflito está encerrado, com Israel ocupando a península do Sinai no Egito e as colinas de Golã, que antes faziam parte da Síria, né? Um outro território aí ocupado foi um aumento, né, de regiões que compunham a Cisjordânia, né, com o avanço aí dos israelenses para território jordaniano, tá? Isso acaba trazendo uma grande força para Israel, até porque a gente tem que citar também uma coisa. As vitórias israelenses se dão também por uma aliança com as principais potências capitalistas. Estados Unidos, França, né, Reino Unido, e o seu poder econômico também facilita a compra dos melhores armamentos. Tá? A guerra seguinte foi a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão para o povo judeu. Então, os árabes... Os árabes promovem uma ofensiva contra os israelenses durante esse feriado do perdão. Israel, claro, contra-ataca, né? E mais uma vez sai vencedor, né? Essa guerra aí após 20 dias, tá? Como forma de tentativa, né, de buscar a paz, o povo palestino, que já era liderado pela OLP, busca, né, principalmente, né, ainda por meios políticos, isso no meados ali da década de 70, a criação do seu Estado palestino, sem a presença de israelenses em seus territórios, mas também
a partir dos anos 80, ela começa a desenvolver uma luta muito mais violenta, né? Se utilizando de ataques terroristas contra os israelenses, tá? Além dessa ofensiva terrorista, a gente vai ver na década de 80, mais precisamente 87, o início da Intifada, né? Que é uma revolução, tá? Aqui, ó, primeira Intifada desse povo árabe, né? Contra os israelenses. Essa Intifada, a gente vai olhar ali uma desproporção muito grande, né? Enquanto o israelense com exército, o povo israelense com exército extremamente bem armado, né? Com alto nível tecnológico, a gente vai ver do outro lado os palestinos com foguetes caseiros, pau, pedra, né? Para atacar os israelenses, tá? Dentro dessa intifada, uma das soluções, né, que foi proposta no ano de 93 é que Israel devolvesse parte da faixa de Gaza e Cisjordânia à autoridade palestina, né, que foi criada também no período para ser o órgão, né, ou o governo do povo palestino. Mas a comunidade internacional, né? Mas não, a comunidade internacional apoiava essa decisão, mas as alas radicais, não só de israelenses e palestinos, não aceitavam essa devolução, tá? Dentro desse processo, a gente vê, por exemplo, os israelenses ortodoxos que estão inseridos nesses kibbutz, né? Esses condomínios que eu falei, bairros murados, né? Melhor, dentro da Cisjordânia, principalmente, e faixa de Gaza, não aceitavam entregar, né? Com relação à faixa de Gaza, hoje não existem mais kibbutz nesse território, né? Os israelenses devolveram. Já na Cisjordânia, como a gente viu no mapa, ainda há uma grande ocupação israelense dentro desse território que deveria ser, né, de ocupação plena palestina, tá? Ainda a questão, nós temos uma divisão entre os palestinos, né? Você tem o Fatah e o Hamas. O Fatah controla a Cisjordânia e o Hamas a faixa de Gaza, tá? O Hamas é um grupo radical e que não aceita, né, negociações com o lado israelense, tá? 93 acabou a intifada, nos anos 2000 a gente tem uma nova intifada, tá? Dessa vez os palestinos brigam, né, por uma frustração, né, já que a negociação entre Israel e a autoridade, né, palestina não chega a um acordo para devolução ali da faixa de Gaza e quase 90% do território da Cisjordânia. Isso provoca mais uma revolta, né, entre os civis e dá início a essa segunda intifada, que é prolongada até o ano de 2005. Tá? Em 2012, nós tivemos a ONU reconhecendo a Palestina por meio da ANP como um Estado observador, ainda não membro, né, da organização, mas, né, num processo ali já de reconhecimento desse Estado. Tá? Alguns países como Estados Unidos, Noruega, ao longo do século XX, buscaram uma série de acordos de paz entre os dois lados, que na maioria das vezes, tanto palestinos quanto os israelenses não cumpriram esses acordos, o que acabava motivando mais uma vez o início de conflitos na região. Tá? Em 2017, nós tivemos a terceira intifada, tá? Essa é motivada, né, por um movimento de Israel e Estados Unidos que saíram da Unesco, né, um órgão ligado à ONU, né, ligado ao povo, cultura, né? Além dessa saída da Unesco, né, por parte dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ele acaba tomando uma atitude bastante polêmica, né? Isso porque Jerusalém é uma cidade sagrada não só para judeus como para palestinos,
quando o Estado de Israel foi criado, né? O que se foi colocado aqui, Jerusalém seria uma cidade internacional para que árabes, judeus e até mesmo cristãos, que têm ali a sua importância para os cristãos, pudessem, né, visitar. E aí o presidente Trump simplesmente ele passa a apoiar uma medida de Israel que é considerar a cidade de Jerusalém como a nova capital do Estado israelense. Isso, claro, acaba motivando mais um levante na região, né, que vem perdurando até os dias atuais. Beleza? Fechando aí a questão israelense e árabe, a gente começa a falar sobre outros conflitos, né? O primeiro aí é o conflito do Líbano, que já passou por uma série de guerras civis, né? A primeira delas, principalmente motivada por uma questão religiosa entre cristãos e muçulmanos, né? Os muçulmanos na região passaram a fazer parte, passaram a fazer parte, não, passaram a ser a maior parte da população, desculpa, da região. Isso porque, com os conflitos entre Israel e Palestina, um grande número de refugiados, né, se instalou, né, no Líbano. Esse conflito entre cristãos e muçulmanos ele vai ter início no ano de 75 e dura até os anos 90, tá? Os muçulmanos ainda tinham uma forte aliança, né, por parte dos países árabes e principalmente a OLP, né, a Organização Palestina. E uma das causas para o início do conflito era uma revisão com relação aos principais cargos do país, porque era dividido entre árabes e cristãos, com o presidente do país sendo cristão, o primeiro-ministro sunita, que é uma etnia islâmica, né, árabe, e o presidente do parlamento xiita. Tá? Durante muitos anos, cristãos e xiitas mantiveram-se ali aliados contra os sunitas. Tá? Em 82, a gente vai ter o início da primeira, né, literalmente da primeira guerra do Líbano. Né, a guerra civil se instala em 75 e 82 é considerada, né, sai de uma guerra civil para uma guerra onde envolve outros países, né, como os Estados Unidos e países árabes da região. Tá? Em 85, a gente tem a retirada do exército norte-americano e israelense, que apoiavam, né, os cristãos e os xiitas. Tá? Essa participação de Israel culminou na formação de um grupo, né, xiita terrorista libanês, que é o Hezbollah, e até hoje é um dos principais inimigos, né, de Israel. E com a saída dessas potências, a guerra se encerra, né, mas os conflitos internos permaneceram até o ano de 90, quando os sírios, né, que apoiavam a minoria sunita, derrubam o governo cristão, né, e passam ali, né, a comandarem o país. Na verdade, o território ele é dividido, né, o Hezbollah ele controla uma grande área do território, tá? Mas que mesmo, né, se opondo a esse governo sunita, o Hezbollah mantém-se pelo menos aliado, né, aos sunitas num ponto, que é a questão contra os israelenses. Né? E essa rivalidade com os israelenses, que já foram, né, por um acaso, seus aliados na Primeira Guerra do Líbano, gerou ali um ataque, né, a um jipe israelense e que acabou dando início à Segunda Guerra Libanesa. Tá? Foi uma guerra ali que durou 1 mês e 2 dias, com mais de 1.000 mortos,
né, e com as maiores perdas, né, no lado libanês, e com o cessar-fogo, né, por meio da ONU. Tá? Em 2011, com a guerra que ocorria na Síria, a Líbia novamente, né, viu um conflito, né, interno ocorrer em seu território. Tá? Esse conflito foi de 2011 a 2017. O que a gente viu ali, né, foi um conflito direto entre Hezbollah, sunitas, né, e salafitas, que são as etnias que têm o controle do país, e em 2017 conseguiu ali um acordo de cessar-fogo entre as duas partes, principalmente porque o Hezbollah não pôde contar com o apoio sírio, né, já que a Síria estava vivendo, ou vive, né, até hoje, um conflito interno muito violento, de que causa muita instabilidade ao governo de Bashar al-Assad. Tá? O próximo conflito que nós vemos aí é o conflito no Afeganistão. A gente pode destacar dois conflitos. Tá? Primeira Guerra Afegã-Soviética. O Afeganistão era um aliado político da União Soviética, né? Instaurou ali um governo, né, socialista, tá? E que em 78 esse grupo socialista fundou a República Democrática do Afeganistão. Tá? Claro que nós estamos falando, mais uma vez, de um país árabe, onde a questão nacionalista da religião é levado muito em consideração. O modelo socialista ele não tem, né, essa relação próxima com a religião, então gerou uma série de insatisfação por parte do povo. E não só do povo afegão, como de outras regiões do Oriente Médio, dando origem aos chamados mujahidins, né? Mujahidins, que são guerreiros, né, que buscam a liberdade do povo árabe. E guerreiros, né, combatentes que vêm de todas as regiões, né? Um desses combatentes foi Osama Bin Laden, que futuramente ajudou na consolidação do grupo Talibã como governante do país, e também no início, né, ou na criação do seu grupo terrorista Al-Qaeda, que posteriormente, né, até mesmo atacou os Estados Unidos com os ataques de 2001, tá? De 11 de setembro de 2001. Esses mujahidins foram treinados e armados pelos Estados Unidos para expulsar as tropas soviéticas. Isso foi alcançado em 89. O governo socialista ainda conseguiu se manter no poder até 92, e entre 92 e 96 houve ali uma disputa entre diversos grupos para o controle do país, e em 96 o Talibã sai como vencedor, né? E mantendo o poder do país até a guerra, né, do Afeganistão, quando os Estados Unidos têm o país como alvo após os ataques da Al-Qaeda às Torres Gêmeas, principalmente, né, às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos. Tá? Com esses ataques aos Estados Unidos, né, e a invasão norte-americana, nós temos a nós temos a Segunda Guerra do Afeganistão, ou Guerra do Afeganistão, né, já que a primeira era uma guerra afegã soviética. O conflito então surge logo após os ataques terroristas, né, e dura cerca de 12 anos. 12 anos, ó. Foi em 2001, as tropas norte-americanas começaram a sair a partir de 2014, tem aqui. Só para não falar a data errada para você. Isso mesmo. Só em 2014 começou a deixar, né? Então, após os ataques de 2001, os Estados Unidos vai até o Conselho de Segurança da ONU, pede ali, né, um ataque após os ataques terroristas sofridos em seu território. Ele é aprovado e os Estados Unidos inicia, né, a ocupação do território, principalmente para destituir o grupo Talibã do poder e capturar Osama Bin Laden, né? Essa busca por Bin Laden dura
até o ano de 2012. Deixa eu ver se tem aqui no texto, mas é 2012 sim. Tararã. Não, 2011, tá? Foi 2011 a morte do Bin Laden. Então, assim, essa busca por Bin Laden vai até o ano de 2011, quando ele é morto, é capturado e morto no Paquistão em um de seus esconderijos, né, por forças especiais dos Estados Unidos, tá? O Afeganistão teve um breve período, né, após a retirada das tropas americanas de paz, até ali 2017, e a partir de 2017 a gente viu novamente o crescimento do grupo Talibã, que hoje controla partes de territórios mais ao norte do país. Beleza? Seguindo, temos os conflitos no Iraque. Tá? Os conflitos do Iraque são três: Guerra Irã-Iraque, Guerra do Golfo e Guerra do Iraque. O Iraque, se aproveitando da Revolução Iraniana em 79 e instabilidade, né, que ocorreu no país, se viu ali, e claro, também uma disputa entre Saddam Hussein, presidente iraquiano, e Ayatollah Khomeini, né, o líder da nova República Islâmica do Irã, apresentava uma rivalidade, e pela fragilidade, o Saddam Hussein viu uma oportunidade de garantir novos territórios ricos em petróleo. Tá? A guerra teve momentos, né, de avanço iraquiano, principalmente no seu início, e posteriormente um forte avanço do Irã. A partir desse forte avanço, a gente vai ver ali Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido apoiando o exército iraquiano, o que contribuiu, né, para a vitória dos iraquianos, né, a expulsão, claro, dos iranianos do seu território e o estabelecimento ali de uma relativa paz. Tá? Além desses países que eu já citei, Egito e Arábia Saudita também contribuíram para essa aliança, né, em favor do Iraque. Epa, o que eu fiz? Ah, tá. E por essa aliança, o Iraque passou, né, a ter uma enorme dívida econômica, principalmente com os países árabes. E uma dessas dívidas foi a causa para o início da Guerra do Golfo, que foi a guerra do Iraque contra o Kuwait. Saddam Hussein, né, buscou o perdão da dívida, a dívida não foi perdoada, né? O país já vivia uma forte crise financeira, então decidiu invadir o território do Kuwait. Então, antes, ou na guerra anterior, onde os Estados Unidos era o seu aliado, a partir desse movimento do Iraque, ele traz as principais potências ocidentais para o outro lado, né? Então elas tornam sua rival. A partir da entrada das potências, principalmente Estados Unidos e Reino Unido na Guerra do Golfo, o Iraque foi perdendo espaço, né? Sendo novamente levado ao seu território, e com o fim, né, da disputa, essa guerra foi no início dos anos 90, com o fim da disputa, o país sofreu uma série de embargos, né, econômicos que afundou o país numa enorme crise, né? Basicamente, o que o país produzia de petróleo, ele só poderia comprar comida, e mesmo assim um número limitado, né? Foi proibida qualquer tipo de relação comercial dos países com o Iraque devido a esse governo, né, do Saddam Hussein, ditatorial, extremamente violento, que já havia provocado 2 conflitos no Oriente Médio. Tá? A terceira guerra, que é a guerra chamada de Guerra do Iraque, ela ocorreu muito mais por uma questão pessoal do então presidente norte-americano, que é o George W. Bush, tá? Que eu vou primeiro falar a questão pessoal dele. Né? Na Guerra do Golfo, o presidente dos Estados Unidos era o pai dele, só o George Bush. E o presidente George Bush, após expulsar os iraquianos do Kuwait, decidiu por fim a guerra. Seu filho, na época, achava aquilo errado, que ele deveria
destituir, né, Saddam Hussein do poder. O Bush pai achou que pelo enfraquecimento dos embargos ele mesmo perderia o poder, algo que não ocorreu. E quando os Estados Unidos foi atacado pela Al-Qaeda, Bush filho, o W. Bush, ele viu ali uma oportunidade de atacar também o Iraque. Então ele criou o chamado Eixo do Mal, instituindo, né, que concentrava ali Coreia do Norte, Iraque, né, uma série de países considerados apoiadores do terrorismo, por meio da guerra preventiva. Né? O que era a guerra preventiva? Você atacar antes de ser atacado. Isso foi levado à ONU, não foi aprovado pela maior parte do Conselho, tem que ser aprovado por todo o Conselho. Só Estados Unidos e Inglaterra concordavam com essa ocupação. Mesmo com a negativa dos três, né, França, Rússia e China, mesmo assim, Estados Unidos e Reino Unido, né, Inglaterra, invadem o Iraque. Tá? O governo iraquiano ele foi derrubado em 2003, a guerra começou no mesmo ano, e o então presidente também foi capturado ali, acho que não foi 2003 não, acho que ele foi capturado já em 2004, início de 2004. 3 anos depois, né, 2007, houve ali o julgamento e a condenação à morte, né, e execução do antigo líder iraquiano Saddam Hussein, tá? Após a saída de Saddam Hussein, né, e uma tentativa de estabilização, foram formados, né, primeiro um governo provisório, depois o país passou por eleições, né, democráticas. Entre 2011, né, ali por 2011, 2012, o Iraque teve alguns territórios que faziam fronteira com a Síria ocupados pelo então grupo terrorista Estado Islâmico. Estado Islâmico esse que foi fundado por boa parte da guarda real do Saddam Hussein, né? Então, um novo, né, grupo terrorista que se formou ali como consequência da guerra do Iraque e que conseguiu ocupar territórios, né? Durante 3 anos, eles fundaram ali o seu califado, né, uma espécie de estado desse grupo, que compreendia parte do território iraquiano e sírio, tá? Ao final de 2018, o Estado Islâmico foi expulso do Iraque, né, por forças iraquianas, curdos e aliança ali também de outros países que ajudavam no processo. E no ano de 2019 a gente teve a expulsão completa também do Estado Islâmico de territórios ocupados na Síria. Tá ok? Falando de Síria, né, que eu falei que está em uma guerra civil, a gente vai ver ali a causa, que é a Primavera Árabe. Primavera Árabe nada mais do que uma manifestação, né, ou um movimento popular buscando a democracia em regimes autoritários nos países do norte da África, né, de maioria islâmica, e nos países do Oriente Médio, tá? Essa revolução, né, a Primavera Árabe, se inicia na Tunísia no ano de 2010, após um comerciante atear fogo no próprio corpo por não concordar com uma série de impostos que o governo tunísio, né, estava obrigando a pagar. Aquilo ali gerou uma revolta da população, forçando a saída, né, do ditador do poder, algo que foi alcançado, você obteve ali um sucesso, e isso foi se espalhando, né, pelos territórios árabes, como Egito, Iêmen, né, Jordânia e também a Síria. Tá? Então aqui no texto a gente vê alguns efeitos dessa primavera. Tá? Por exemplo, na Líbia, desculpa, no norte da África, conseguiu retirar o ditador Muammar Gaddafi, que estava desde os anos 70 no poder. Mas agora, diferentes grupos lutam pelo território líbio, tá? Só para a gente ter uma ideia. Na Jordânia, por exemplo,
As manifestações fizeram o rei Abdullah demitir 2 primeiros ministros, dissolver o parlamento e chamar novas eleições. Bahrein e Omã tiveram mudanças pouco significativas ali no governo, mais retirada, né, de uma pessoa, colocação de outra. E do ponto de vista mal sucedido, a gente vai ver tanto o Iêmen quanto na Síria. Tá? No Iêmen, conseguiu derrubar o governo, tá? Só que hoje, como a gente vê, como eu citei ali no caso da Líbia, a gente vê também diferentes grupos buscando controle da região, tá? E ainda tendo ali a presença da Al-Qaeda, que conquistou alguns territórios do Iêmen no meio desse conflito interno, né, dessa guerra civil que o país vive. Um outro efeito mal sucedido da Primavera Árabe é a Guerra da Síria, tá? Que dura até hoje, esse conflito civil. Em determinado momento, a gente viu ainda a Síria, o governo sírio não só preocupado com os rebeldes, que tentam a sua deposição, além da minoria curda, né, que vive ao norte do país, que busca a formação de um Estado próprio, e a ocupação de parte do território pelo Estado Islâmico. Tá? Na Guerra da Síria, você tem o governo sendo apoiado pela Rússia, rebeldes e curdos sendo apoiados pelos Estados Unidos. Tá? O conflito entre governo e rebeldes, ele teve uma diminuição só no momento dessa disputa contra o Estado Islâmico, né? Então, entre 2014, não, entre 2015 e 2019, os conflitos mais diretos, né, entre rebeldes e governos diminuíram e o foco maior foi contra o Estado Islâmico, né, até alcançar a sua expulsão em 2019. E a partir daí retomou os conflitos ali entre os dois lados pelo controle da Síria. Tá ok? É importante a gente ressaltar que essa questão dos curdos aí na Síria não é um problema apenas do governo sírio. O governo iraquiano também enfrenta, porque o povo curdo, na verdade, ele está ali espalhado por 6 países do Oriente Médio, mas eles buscam, né, onde está a maior concentração é na fronteira iraquiana e síria, né, onde eles buscam formar ali um Estado. Algo que vem sendo dificultado tanto por iraquianos quanto por sírios, por ser uma região rica em petróleo e gás natural, né? Então isso envolve também uma questão econômica. Beleza, galera? Então fechamos aqui. Vocês vão fazer os exercícios do livro e também do site da SAI, tá? Não deixem de fazer os exercícios lá do site. Vocês sabem, é uma nota, né, que conta para a média final de vocês. Qualquer dúvida, só me chamarem aí no Classroom, galera. Um abraço a todos.